Os gritos da vítima, antes da lenta e derradeira luta, e durante a luta, continuavam a repercutir dentro de mim, e o ar, para onde quer que me voltasse, aparecia recortado de convulsões. Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre o conto O Enfermeiro, de Machado de Assis. Temos nesse conto um narrador personagem chamado Procópio. Esse narrador inicia esse conto conversando com a gente, o leitor, e falando que ele está aí à beira da morte, já desenganado pelos médicos, e quer contar um fato que aconteceu na vida dele no ano de 1860. Procópio nos conta, então, que um ano anterior a 1860, então em 1859, ele tinha se tornado teólogo. Ele copiava os estudos de teologia de um padre que tinha sido seu colega em Niterói. Em troca desse trabalho de copiar esses documentos, esse padre dava ao Procópio cama, casa, comida. No mês de agosto daquele ano, o seu colega, então padre, recebe uma carta de um vigário de uma vila pedindo se ele sabia de alguém que fosse paciente, que fosse uma pessoa tranquila, discreta, para trabalhar lá na vila de enfermeiro para um coronel. Ele receberia um bom ordenado para isso. O nome do coronel era Felisberto. E Procópio aceita então essa oferta de trabalho e vai trabalhar nessa vila. Procópio chega nessa vila, ele é informado sobre o temperamento do coronel, que ele é uma pessoa muito exigente, insuportável, que nem mesmo os amigos o aguentam. Mesmo assim, Procópio segue corajosamente em sua missão, lembrando sempre do conselho de seu amigo padre, para que ele seja manso e tenha sempre caridade. Eles têm ali o seu primeiro encontro, onde o coronel questionou sobre o nome dele, algumas coisas sobre ele, e tudo vai correndo bem durante um período de 7 dias entre ele e o coronel, no que ele chama de uma espécie de lua de mel. No 8º dia, ele começa a sofrer as injúrias desse coronel. Isso tem a ver com o temperamento do coronel e com a sua doença. O coronel sofria de aneurisma, reumatismo e outras doenças. É descrito no conto que o coronel tem perto de 60 anos e que desde os 5 anos de idade todo mundo faz as vontades dele. E além disso, de ser uma pessoa muito mimada, ele era muito maldoso, então ele ficava muito contente em humilhar os outros e ver a desgraça alheia. No fim de 3 meses, Procópio já não aguenta mais toda aquela situação e quer ir embora. Ele sofre muitas injúrias, o coronel bate nele com a bengala, e aí para ele é o fim, é a gota que faltava para estourar. E aí ele decide que vai embora, começa a preparar as malas, o coronel vê que ele realmente vai embora, pede desculpas, não bate mais no Procópio, mas as injúrias continuam e cada vez pior do que antes. Sobrava somente para o Procópio todas aquelas injúrias, porque o coronel não tinha nem amigos, e aqueles poucos que tinha ainda iam lá rapidinho e já iam embora. Então todo aquele sofrimento era somente para ele. Ele já não aguentava mais tanto aquela situação de sofrimento, de xingamentos e maus tratos, mas também de estar em uma vila, não conseguir gastar o ordenado dele de uma outra forma. Ele queria sair dali, voltar para a vida dele. Estava determinado a sair daquele lugar. Então ele queria muito sair dali, mas por insistência do vigário ele foi cedendo àquela situação e continuou ali com o coronel. Procópio aguardava o momento certo de ir embora. O tempo foi passando, o coronel foi piorando na sua doença, ele fez um testamento e o trabalho continuou sendo cada vez mais difícil para o Procópio. E ele falou então para o vigário que ele não aguentava mais aquela situação, que o vigário arranjasse um substituto para ele, enquanto isso ele permaneceria lá. Ele começou a criar uma aversão ao coronel, a não ter mais piedade dele, foi crescendo um ódio por toda aquela situação que ele vivia ali como enfermeiro do coronel. Na noite do dia 24 de agosto, o coronel deu uma surtada geral. Queria atirar no Procópio, jogou mingau nele, olha, fez e aconteceu, até que dormiu. Aí o Procópio estava lá lendo no quarto, lá, né, porque tinha que cuidar dele, e ele estava dormindo, e acabou adormecendo também. Então o enfermeiro acorda com os gritos do coronel e este joga uma moringa na cabeça do Procópio. A moringa atinge o rosto do Procópio, ele tem um acesso de raiva ali naquele momento e ele parte para cima do coronel, esganando-o. E aí já é muito tarde. O coronel acaba morrendo ali nas suas mãos. Procópio grita diante de toda aquela situação, tenta sacudir o coronel, mas já é tarde demais.
ele está morto. Procópio fica totalmente transtornado com aquela situação, arrepende-se de ter aceitado aquele trabalho, começa a escutar vozes, como se alguém estivesse dizendo para ele, assassino, assassino. Ele olha pela janela, sente que está vendo vultos, como se alguém tivesse presenciado tudo aquilo que aconteceu. Ele sai então do quarto, vai tratar dos seus machucados e ao amanhecer do dia ele vai tentar resolver então aquela situação. Amanhecendo o dia, ele volta ao quarto do coronel e vê que ficaram marcas no pescoço dele. Ele então fecha a gola da camisa do coronel e vai avisar um escravo que o coronel amanhecera morto. Primeiro ele pensa em sair imediatamente da vila, inventar uma desculpa, que tinha que ver algum irmão, alguma coisa assim. Depois ele pensa que aquela atitude dele vai levantar muita suspeita. Então ele fica por ali, faz todos os preparativos do velório, passa para as pessoas que ele está muito triste com aquela situação, para não levantar nenhuma suspeita, e fica todo o tempo se culpando e achando que alguém vai achar que ele fez alguma coisa. Ele volta para o Rio de Janeiro e aí começa a ter pesadelos, alucinações, fica muito melancólico, as pessoas começam a notar o quanto ele ficou mexido com a morte do coronel, porque ele está sempre muito triste, muito abatido. 7 dias depois dele chegar ao Rio de Janeiro, ele recebe uma carta do vigário falando sobre o testamento do coronel. E o coronel havia deixado tudo para ele. Primeiramente ele quis rejeitar a herança, ficou pensando 3 dias sobre isso, depois ele aceita a herança, aí ele fica pensando, não, vou aceitar, mas aí eu vou doar às pessoas aos poucos. Ele queria resgatar o crime por um ato de virtude, doando esse dinheiro que ele receberia como herança. Ele começou a pensar sobre a noite do crime, mas será que ele tinha feito isso mesmo? Será que ele tinha matado? Na verdade eles estavam lutando? Não, na verdade ele se defendeu do coronel, foi um ato de defesa própria, não foi um assassinato. E ele ficava remexendo na cabeça dele todos esses pensamentos, né, tentando apaziguar tudo aquilo que aconteceu. Ele achava que mais dia, menos dia o coronel ia morrer mesmo, e ele passou aí a vida se atormentando com isso. Ele tentava justificar aquilo que tinha acontecido, de que o coronel estava muito doente mesmo, mais dia, menos dia ele ia acabar morrendo, então a luta e a morte foram apenas coincidências de ter acontecido. Ele tenta então devolver tudo aquilo em sinal de virtude, né, a situação que ele fez do assassinato, doando um pouco aos pobres, à igreja. Aí ele constrói um baita túmulo ao coronel de mármore, tudo isso por uma forma dele se consolar com aquilo que ele fez, para que ele não ficasse pensando tanto naquilo. Ele fez tudo aquilo porque ele tinha muito remorso do assassinato. Ele encerra o conto despedindo-se do leitor, falando que bem-aventurados são aqueles que possuem, porque serão consolados. Esse conto nos mostra aí o que uma pessoa no seu auge da raiva pode fazer, né? No caso do Procópio, ele foi levando tanta bordoada em injúria, tanto tempo, e foi enchendo aquele saco até que transbordou. Né? Apesar de ser uma pessoa muito rica, enfim, importante ali, perante a vila, era uma pessoa doente, amargurada, ruim e solitária. E aí ele já tinha dispensado outros tantos enfermeiros e Procópio era mais um que chegara ali. E foi o que herdou todo o que o coronel tinha. Porque, afinal de contas, apesar de tudo, todas as injúrias, todos os maus tratos, Procópio era a única companhia do coronel. E, no final de tudo, infeliz ficou o coronel, infeliz ficou Procópio também. Porque ele passou uma vida se remoendo com aquele remorso de ter cometido assassinato, ter confessado o crime, não ter pago por esse crime, e ainda recebeu toda a herança do coronel. E o coronel morreu na sua solidão, na sua doença, nas suas amarguras. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de se inscrever e dar um like. Até o próximo vídeo. Tchau!